Um casal descobriu que carne humana tem um gosto muito melhor do que carne de animais. Então o que eles resolveram fazer? Pois é, pegar carne de humanos para saborear e vender também. Eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais uma história. O filme de hoje se chama Some Like Hair, tá aí na descrição. Tudo começa com um homem que se chama Vincent. Ele é um açougueiro e estava preparando uma carne para um cliente e a sua esposa só estava lá esperando para finalizar a compra da cliente no caixa e ela já estava bem desconfortável com isso. Mas nós vemos que depois de terminar de cortar a carne, o Vincent começou a massagear a carne e embalar para sua mulher entregar para a cliente. Depois que a cliente foi embora dali, a Sophie, que é a mulher dele, demonstra que não estava nem um pouco satisfeita, dizendo que ele demorava demais para preparar os pedidos. E logo em seguida a isso, alguns ativistas veganos que estavam mascarados entraram no estabelecimento atacando o casal e jogam até sangue neles, além de destruir a loja toda. O Vincent não deixou isso barato e atacou um dos caras e até mesmo conseguiu tirar a máscara dele. Mas os colegas do cara vegano vieram e salvaram ele e eles de fato conseguiram fugir. Depois disso, nós vemos a Sophie com a sua amiga que se chama Stephanie. Elas estavam preparando o almoço juntas e a Sophie diz que o banco recusou a emprestar dinheiro para eles e provavelmente eles vão acabar falindo. Mas a Stephanie tenta animar ela, mas ao mesmo tempo ela fica se gabando de como o marido dela recebia bem. E nós vemos que o marido dela também tem um açougue e que estava indo muito bem, diferente do deles. Os dois não paravam de falar como o negócio deles estava dando certo, dava até raiva. Mas o Mark levou um presente pro Vincent, e quando o Vincent abre aquela caixa, tinha uma arma ali. O Mark acha que era uma boa o Vincent ter uma proteção, então a Stephanie diz pra eles o preço da arma, aproveitando pra se gabar sobre como eles estavam bem de novo. E quando estavam indo embora, o Vincent acabou vendo aquele vegano que destruiu a loja deles. E pra dar uma lição nele, o Vincent parou o carro e deu ré em cima do cara, e o cara acaba morrendo consequentemente. O Vincent diz pra sua mulher que ele só queria dar uma lição no cara e nada mais. Só que o cara acabou morrendo. E ele até pensa em chamar a polícia e relatar o acidente. Mas a Sophie impede ele falando que ele tava com uma arma e não tinha uma licença. E isso vai causar mais problemas. Tava tudo conspirando contra eles. Então eles precisavam pensar em uma outra coisa. A Sophie então diz que eles precisavam simplesmente desossar o cara e jogar fora. Pronto, tudo certo. Então eles levaram o corpo pro açougue e o Vincent de fato começou a fazer o trabalho. Nesse momento uma orelha do cara caiu no chão e o cachorro comeu. Mas ele ficou ali com uma cara pedindo ainda mais. E como o Vincent viu que ele gostou, o Vincent cortou a outra e também dá pro cachorro. Depois de fazer o trabalho, ele voltou pro quarto para dormir, mas a Sophie mandou ele pro sofá. E de manhã, ela tenta acordar ele para começar a trabalhar, mas ele diz que não conseguiu dormir e não queria levantar. Mas depois que ele foi pra lá, ele se levantou e foi pro açougue. Ele não encontra os pedaços do corpo que ele cortou. Ele pergunta pra Sophie se ela viu os pedaços, mas ela diz que colocou no fatiador. E uma das clientes dele chegou nesse momento falando que gostou muito da carne que ela comprou mais cedo e que veio comprar ainda mais. Assim ela pediu mais 10 fatias. A Sophie diz pro Vincent dar pra ela o que ela quer. A Sophie também pediu para experimentar um pouco dessa carne porque a cliente estava falando tanto dela que ela queria ver se era tudo isso mesmo. E ela viu que era realmente muito boa. Então Vincent teve que mentir, falando que mudou de fornecedor e essa carne de porco vinha do Irã. Ele inventou que tinha uma fazenda de porco ilegal lá e que alguns franceses pegou elas. E a cliente ficou muito de boa com isso. Mas quando ela saiu, o Vincent explicou pra Sophie que a carne que ela acabou de vender era carne humana. Ele cortou essa carne para poder descartar devagar, passando por sobras de carne podre. O Vincent até tenta jogar fora, mas a Sophie diz que era muito saboroso e vender era a melhor opção para se livrar do corpo. O Vincent não queria fazer isso, mas um outro cliente entrou pedindo a mesma carne. E dessa forma, o casal começou a vender essa carne chamando de porco iraniano. Consequentemente, eles conseguem fazer muito dinheiro e até mesmo levou um pedaço para casa para experimentar por si mesmo e ver qual era da carne. O gosto também deixou ele louco da vida, e aqui a Sophie sugere a ele para os dois começarem a caçar os extremistas veganos e vender a carne deles para ganhar mais dinheiro. Isso iria salvar eles da falência. Então no outro dia,
A filha do casal levou o namorado dela para casa e eles fizeram um jantar, mas ele não quis comer carne, falando que ele era vegano. E aqui a Sophie e o Vincent ficam muito surpresos. E aqui eles pediram para a filha comer, mas ela também não quis, falando que desistiu da carne pelo seu namorado que se chama Lucas. Então o Vincent reparou que todo o esforço deles ali foi em vão e eles não comiam nada do que tinha na mesa. O Lucas ainda insulta a Sophie pela carne. Isso deixa o casal bem bravo ao ponto de decidir seguir com o plano de matar extremistas veganos. Então de noite, os dois foram atrás de um gordinho que era dono de um restaurante vegano. O Vincent tenta atacar o cara, mas ele congela na hora e corre. No carro, a Sophie fala que ele foi um covarde. Então, eles montaram um plano e decidiram se misturar aos veganos para procurar um alvo. Eles fingiam odiar os carnívoros para poder escolher a sua vítima e se misturar. E aqui, um cara magro foi até eles elogiando pelo bom trabalho. Então eles marcaram de se encontrar mais tarde, e nesse local, eles esperaram o vegano. Mas, para surpresa deles, o cara trouxe mais gente. Então eles precisam abortar o plano deles, que era de pegar esse vegano. Esse pessoal falou que o plano deles era de destruir um açougue e eles querem que o casal vá junto. E chegando lá, era o açougue do Mark, que era amigo deles. Mas mesmo assim, eles destruíram tudo e depois o casal foi comer em um restaurante. E enquanto conversam sobre as possíveis vítimas deles, os dois brigam e o Vincent saiu bravo. E enquanto a Sophie estava lá sozinha, um garçom dá um pouco em cima dela e ela nem dá muita bola com ele. Mas ela descobriu que esse cara é vegano. Aí ela começou a flertar com ele também. Com isso, ele leva ela pra casa. Então depois de entrar, ela diz pro Vincent que o cara beijou ela. Mas isso não foi o suficiente para ele perder a paciência. Mas depois, nós vemos que o cara tinha mais intenções ainda. Aí o negócio complicou pra ele, porque o Vincent mata o cara na hora. Tudo plano da Sophie. Eles limpam a bagunça que eles fizeram e se livram do corpo. Então no outro dia, a Stephanie ligou pra eles falando que tinham destruído o açougue deles. Mas aqui, o açougue dos dois começou a bombar, com vários clientes indo comprar essa famosa carne iraniana. E chegou a fazer fila. Assim, a carne acabou muito rápido. Então eles começaram a caçada. Várias pessoas por dia, e isso fez eles gerarem muito lucro. Então em outro almoço com o Mark e a Stephanie, o casal levou para eles um pouco da carne iraniana e faz os seus amigos experimentarem, e os dois também se apaixonaram por ela. Mas nesse momento, o Mark morde alguma coisa enquanto come a carne, e a Stephanie, como era uma ex-enfermeira, reconhece isso como um marca-passo. Mas o Vincent consegue desviar essa situação desagradável. Mas como eles sempre ficavam se farpando, isso fez uma discussão acontecer, e o Mark com o Vincent saem no soco. O Vincent mordeu o Mark e ainda mastiga a orelha dele, mas depois cospe falando que tinha gosto ruim para disfarçar. O casal continuou a sua caçada diária e estava dando tudo muito certo para eles. Mas o Vincent sabia que isso era muito errado, e sempre a Sofia mudava de assunto. O casal aqui estava em um piquenique e um vegano foi até eles dizendo que aquele lugar era onde ele fazia yoga. O casal fingiu sair de boa, mas depois volta com uma espingarda e mata o cara. Então depois disso, os dois foram até um festival vegano para escolher as próximas vítimas. E aqui o Vincent viu um garotinho bem gordinho e ele não consegue resistir muito bem. Aqui ele percebeu que virou um canibal e fica louco com isso. Eles tentam ir embora, mas o Lucas apareceu com a filha deles. O Lucas aqui começou a falar que alguns veganos estavam desaparecendo. Então o Lucas manda eles saírem dali porque eles eram açougueiros. E eles saíram do festival depois de serem expulsos aí. Os dois viram uma mulher gordinha e atacaram ela. De noite, quando ele estava fazendo todo o trabalho, ele foi até a frente da loja para pegar mais ferramentas para terminar o serviço. Mas o policial, que era cliente deles, apareceu ali e ele achou que estava aberto e queria mais carne e começou a conversar com o Vincent. O policial disse que alguns veganos sumiram. Então nesse momento o cachorro deles saiu ali com uma mão na boca. O Vincent por um momento entrou em pânico, mas ele conseguiu mandar o cachorro embora gritando, e o policial foi embora. Mas ele tem a sensação de que o policial estava querendo alguma coisa, e ele conta isso pra Sophie, mas ela garante que eles não vão ser descobertos se eles fizerem as coisas tudo certinhas. O Vincent então diz que ele já se livrou da carne da presa deles de mais cedo, e que ele ainda jogou por toda a cidade em sacos de lixo. O Vincent claramente estava com medo de ser pego,
mas a Sophie diz pra ele que eles deveriam parar de entrar em pânico. Mas ele parece estar bem perturbado e não quer continuar com isso. Mas enquanto eles conversam, a campainha tocou e eles foram ver quem era. Era o Lucas que estava ali. Ele queria pedir desculpas por tudo que aconteceu lá no festival, e ele disse que estava muito angustiado desde que os desaparecimentos começaram a acontecer. A Sophie estava querendo pegar ele, mas o Vincent escolta o moleque até a porta e faz ele sair dali. Aqui, ele diz que a carne de porco iraniana acabou e ele não vai continuar com essa loucura toda. Sendo assim, no outro dia, ele diz aos clientes que não tem mais daquela carne e os clientes saem sem comprar nada. A Sophie nesse momento começou a discutir com ele de novo, mas o Vincent sai da loja. Logo em seguida, apareceu aquele grupo de vegano que destruiu o açougue do Mark. A Sophie tenta mandar eles embora, mas eles não vão. Quando o Vincent volta, ele vê a van dos veganos e percebe que tinha algo de errado acontecendo. Os veganos estavam para matar a Sophie, mas o Vincent apareceu e eles começaram a se atacar. Mas o casal consegue finalizar todos eles. Assim, tudo é finalizado quando o casal é preso por matarem um total de 30 pessoas. E foi o Mark com a Stephanie que denunciaram eles por um comportamento estranho. E aqui, eles pegaram prisão perpétua. Essa história é sinistra. Vocês gostaram dela? Deixe nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.